E o Ibovespa na presente data abriu subindo quase 1%, e isso vem por conta de uma alta expressiva em Vale, em apenas um dia. Está subindo quase 3% nesse momento, beirando R$ 77. Isso decorre de um certo otimismo na China, minério de ferro subindo 1,1%, custando quase US$ 137 a tonelada, já está acima da média de negociação desde 2008, a média seria US$ 125, portanto, o minério de ferro já não está mais barato, de acordo com essa média, mas ainda pode continuar subindo. E o próximo alvo seria US$ 155 a tonelada, onde Vale poderia já estar valendo algo em torno de R$ 90, e aí eu faria provavelmente uma realização parcial. De todo modo, sigo com as minhas 1.800 ações de Vale e não alterei meu preço teto de R$ 70, por isso, com Vale, eu simplesmente permaneço neutro. E a Angola decidiu sair da OPEP, tomou essa decisão por conta de divergências quanto às cotas de produção de petróleo. Estava ali havendo uma divergência porque a Arábia Saudita ficava pressionando por cortes mais intensos na produção de petróleo, e aí o cartel passou a não ser mais vantajoso para Angola, que estava desde 2007 na OPEP. E aí, aqui fica um questionamento. Qual seria a vantagem do Brasil ingressar na OPEP? Sendo que, provavelmente, haverá esse risco de Arábia Saudita e outros membros da OPEP exigirem cortes mais expressivos para inflar o preço do petróleo. E o Brasil seguiria essas recomendações? O governo inicialmente disse que não. Então, qual seria a vantagem? E aí, esse exemplo da Angola já começa a deixar claro que não haveria nenhuma vantagem para o Brasil entrar nesse cartel. E com a bolsa em alta, Bradesco BBI projeta Ibovespa a 157 mil pontos ao final de 2024. Enquanto o Itaú tem uma previsão de Selic a 9% ao ano ao final de 2024, o Bradesco seria de 8,5%. Para que o Ibovespa subisse para 157 mil pontos, basta você fazer essa divisão aqui, 157 dividido por 131, que é a atual pontuação do Ibovespa, menos 1. E aí multiplica por 100. Isso dá 19,84%, 20%. Então o Ibovespa teria que subir 20% para alcançar 157 mil pontos. Haveria espaço para isso? Haveria. Afinal de contas, nosso índice preço-lucro ainda está abaixo de 8, sendo que a nossa média histórica de negociação é de 11. Então, alcançar até 10 vezes lucro, chegaríamos no preço, entre aspas, hoje justo para o Ibovespa. Mas não fique aficionado em projeções, porque elas erram o tempo inteiro. Só fique ciente de que, se ela acabar acontecendo, você não vai estar surpreso, porque as métricas de valuation hoje justificariam um Ibovespa a 150 ou até 160 mil pontos, desde que, obviamente, o lucro das empresas brasileiras acabe não desabando no ano de 2024. E as projeções para o setor agrícola não são boas, então siga vigilante. E a Infomoney listou as 10 maiores pagadoras de dividendos do ano de 2023. Petrobras perdeu a liderança, mas não é bem assim. Quando nós olhamos para essa lista, que segue com Mali Metal Leve, 31% de yield, nós sabemos que houve ali uma operação complexa realizada recentemente pela Mali Metal Leve. Por isso gerou esse dividend yield alto. Foi algo completamente não recorrente, então desconsidere esse alto dividend yield. Com a Auren, por que foi 22%? Porque a Auren recebeu uma indenização bilionária da União. Então, uma indenização não é decorrente de resultado operacional. 20% em Petrobras? Aí sim, um dividendo decorrente de resultado operacional. Esse é um dividendo que você pode considerar. Grendene simplesmente distribuiu um caixa excepcional? Também não considero. Petrobras novamente, aí as ordinárias. Gerdau considero também. Portanto, em nossa visão, as maiores pagadoras seriam, em 2023, Gerdau e Petrobras. Aí depois, CSN, Brasil Agro, vendeu terras ali, então você pode até considerar, mas mais ou menos. Bradespar, consideramos sim, e BB Seguridade. Só que aí tem um detalhe com a Auren. Como a Auren pagou um dividendo tão elevado, ela acabou desabando. Quando nós olhamos aqui para essa queda, desde dezembro, olha só para onde ela foi. Sendo que essa queda aqui simplesmente decorre da distribuição excepcional de dividendos. Então, essa seria uma das poucas elétricas hoje que estariam com bom desconto. Sendo que, por mais que o valor do dividendo saia da cotação,
Na prática, o que importa é a geração de caixa da empresa. Mesmo que o copo esteja vazio agora, ele tende a se encher novamente com o resultado operacional. Por isso que importa a expectativa de fluxo de caixa, de tal modo que a Auren hoje ficou sim descontada. Sigo de olho. E a Klabin soltou um fato relevante, informando que no dia 20 de dezembro firmou um contrato com a Arauco para a compra de 100% do capital social da Arauco Florestal Arapoti S.A. e da Arauco Forest Brasil S.A. numa operação que ficou conhecida como Projeto KET. O valor da operação, 1,1 bi de dólares, ou seja, algo em torno de 6 bilhões de reais. Esse projeto contempla a compra de 150 mil hectares de área total no estado do Paraná, dos quais 85 mil hectares são área produtiva e 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé, além de máquinas e equipamentos florestais. E esse projeto KET serve para concluir a expansão de terras no Paraná quanto ao projeto Puma II. Então a visão da Klabin é o quê? Nós compramos essas terras para o abastecimento do nosso projeto Puma II. Na visão da Klabin, o projeto vai reduzir os custos operacionais de colheita e transporte de madeira, melhorando o custo caixa total da companhia. Ainda, após a colheita do ciclo atual de madeira, a Klabin superaria seu alvo de autossuficiência de 75% de madeira própria em cerca de 60 mil hectares produtivos. A operação ainda precisa ter análise do CAD, mas eu não vejo grandes problemas aqui. E aí veja só que interessante. Em virtude do projeto KET, houve uma revisão aqui pela Klabin do seu CAPEX por uma redução. Então ela antecipou o CAPEX, ou seja, investimentos, visando reduzir seu custo caixa total nos próximos anos. E é um projeto bastante sinérgico, está praticamente ao lado ali da fábrica do projeto Puma II. E esse teria sido um dos maiores M&As do ano. Como dito aqui na reportagem do Brasil Journal, a madeira adquirida está numa área adjacente ao projeto Puma II. Então, uma grande sinergia aqui, sendo que a Klabin sobe um pouquinho hoje por conta desse anúncio. Então, o mercado não está vendo com maus olhos esse anúncio. Aí, olha só que interessante as palavras do CEO da Klabin. Quando fizemos o Puma II, optamos por um caminho diferente do que costuma acontecer no setor de papel e celulose, que é ficar anos investindo em terras e florestas. E quando a floresta já tiver crescido, só então construir a fábrica. Não, eles construíram a fábrica e compraram a floresta. A gente inverteu a ordem, fizemos a fábrica e concomitantemente compramos terra e plantamos para abastecer o segundo ciclo da madeira. O primeiro ciclo, 7 anos para o eucalipto e 15 para o pinus, será alimentado com madeira comprada de terceiros. Quanto ao retorno de todo esse investimento realizado, a Klabin espera que o payback ocorra em 6 anos, com uma TIR real desalavancada de 13%. Então é um bom retorno. São projeções aqui interessantes da Klabin. Só que tem um detalhe. Por conta dessa transação, desse alto desembolso financeiro, a alavancagem financeira da Klabin, que fechou o terceiro trimestre em 3,2 vezes EBITDA, deve saltar para 4 vezes, ainda abaixo do que a Klabin admite, que seria 4,5 vezes EBITDA. Só que depois disso, como disse o CFO da companhia, que é o Marcos Ivo, a alavancagem deve voltar a cair, porque a redução do CAPEX vai melhorar o fluxo de caixa e aumentar o EBITDA. Então o que está acontecendo? Você tem essa antecipação de CAPEX agora, por conta dessa aquisição. Isso vai aumentar a relação dívida líquida sobre EBITDA, porque agora você reduziu o seu caixa. Então você aumentou o seu endividamento líquido. Só que nos próximos resultados trimestrais, a alavancagem tende a reduzir porque o seu EBITDA vai aumentar. Seu fluxo de caixa operacional vai aumentar. E o fluxo de caixa livre, que é quando você pega o EBITDA e desconta o CAPEX basicamente, também vai melhorar, porque afinal de contas, você vai ter um CAPEX menor, como a Klabin trouxe ali, com o fato relevante quanto às novas projeções do projeto KET. Segundo a XP, sobre essa transação, o acordo acelera o próprio fornecimento de madeira da Klabin, que anteriormente se esperava que ocorresse plenamente só ao final da década. O JP Morgan entende que a transação fez sentido comercial e é um seguro para os negócios da Klabin, pois reduz a dependência da empresa em relação à madeira de terceiros, ou seja, gera autossuficiência para a Klabin. E isso é muito positivo. Apesar disso, XP reitera a recomendação neutra para a Klabin, prevendo um nível de valuation pouco atraente em relação ao EV sobre EBITDA 2024 em 7,4 vezes, preço-alvo em R$ 24 as units. Quando nós olhamos aqui para as recomendações hoje envolvendo o Klabin, a grande maioria segue com recomendação neutra. 8 recomendações de manutenção. Então o mercado está nesse sentido com o Klabin, recomendação neutra, não comprar nem vender. Sendo que o mercado cada vez mais espera reduções no lucro por ação na geração de caixa da Klabin. Então por isso que a recomendação fica neutra, mas com esse novo investimento
para os próximos anos, eu diria para os próximos 3 anos, a Klabin hoje não estaria cara com a redução de custo caixa total que ela teria. Não é recomendação. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa de Klabin, se você segue investindo, se na sua visão está muito cara. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui.